Esse tema, criatividade, é simplesmente maravilhoso. O mais incrível sobre a criatividade é que todos nós nascemos criativos. Quando crianças, temos todos os comportamentos que hoje, como adultos, lutamos para incorporar. E é como se nós tivéssemos perdido a nossa criatividade pelo caminho. Eu cresci sem realmente pensar sobre esse assunto. Hoje vejo que eu sempre fui uma pessoa criativa. Mas como para mim vários comportamentos criativos sempre foram naturais, eu acreditava que para todo mundo também era assim. Cada vez mais encontramos materiais para estudar o tema da criatividade. Realmente começar a entender sobre esse tema nos abre um portal para outra dimensão. Uma dimensão que está bem pertinho de você, logo aqui. Eu adoro o olhar do Murilo Gun sobre a curiosidade. Ele nos mostra na íntegra como qualquer pessoa é criativa. E não importa a área que você atue, você pode se tornar cada vez mais criativo. A criatividade para resolver problemas é simplesmente um máximo. Ao pesquisar esse tema, percebemos o quanto podemos ampliar, expandir ainda mais o nosso lado criativo. É um recurso abundante e de fácil acesso. A proposta aqui é para você começar a desenvolver seu lado criativo, caso tenha uma crença limitante que você não é um criativo. Ou potencializar ainda mais a sua criatividade, se sim você se considera um criativo. Caso você ainda tenha dúvidas sobre a importância de expandir seu lado criativo, ou esse assunto ainda lhe seja um pouco confuso, vamos aprofundar ainda mais nesse tema e você verá que a criatividade é um conjunto de uma série de hábitos que temos que incorporar na nossa vida. E pode ser que você descubra que alguns desses hábitos você até tenha, apenas não tenha real consciência da importância deles para você. Vamos olhar um pouco a criatividade na nossa vida pessoal. Podemos usar a criatividade para simplesmente viver melhor, para ter qualidade de vida. Você pode identificar possíveis potenciais que já tenha e que estão abafadas dentro de você. A maioria de nós foi podado por regras e comportamentos impostos pela escola, pela família, comportamentos que julgamos corretos a ambientes de trabalho, corretos à sociedade, e com isso deixamos de pensar, deixamos de fazer as coisas ou simplesmente deixamos de falar. Paramos de expor nossas ideias pelo simples medo de ser julgado, de ser diferente do grupo, medo de estar falando besteira. Temos medo de não parecer inteligentes, temos medo de parecer bobos. Quando nos reprimimos por uma infinidade de comportamentos julgadores, nos colocamos numa caixa que nos sufoca, que nos encolhe. Eu vou dar um exemplo bem simples de um comportamento limitante que eu luto para me livrar. Eu sempre me julguei uma pessoa super criativa, sempre inventando um monte de coisas, criando soluções para problemas, mas eu sempre tive o medo de aprender línguas. Por muito tempo me julguei incapaz de entender ou falar inglês, por exemplo. Mas na verdade, meu problema não era em ser capaz de aprender. O meu real problema é não me permitir errar. É o medo de parecer boba ao tentar pronunciar uma palavra e enrolar a língua. Olha que bobagem de pensamento limitante, medo de rirem de mim. Aí eu começo a observar um dos comportamentos maravilhosos de crianças. E uma grande verdade aparece, uma verdade que ninguém pode contestar. Ninguém nasce sabendo falar.
Primeiro, a criança começa a entender o significado das coisas. Você vê nos olhinhos, nas expressões corporais dela, que ela está entendendo o que você está falando, mas ela não diz nada. Aos poucos, ela começa a tentar a soltar as palavras, sem medo algum, sem restrições nenhumas sobre ideias do que vão pensar sobre ela. Ela simplesmente fala toda enrolada. No começo, ninguém entende nada. E aos poucos, na verdade, bem rapidinho, ela já está falando de tudo. Meio enrolado, mas se fazendo entender, se comunicando. E hoje em dia, com o YouTube, é assustador. Chega minha menina em casa e começa a contar. 1, 2, 3. Na hora de me dar tchau, solta um bye bye. E ainda tem minha mãe que fala japonês com ela. Aí é que eu fico doida de vez, não sei se ela está tentando me falar alguma coisa ou se eu é que realmente não sei o que ela está falando. Gente, ela nem fez 2 anos ainda. E eu, o que eu faço com uma lição dessas da vida? Tenho que correr atrás do prejuízo. Começo a me permitir errar, porque sei que logo o jogo vira. O comportamento de uma pessoa criativa é totalmente abundante, é longe da escassez. Sendo criativo, você cria diferentes fontes de renda, você enxerga oportunidades por todos os lados, independente de ser uma pessoa que trabalha empregado ou de ser um empreendedor. Nós vivemos em um mundo de constantes mudanças, mudanças que chegam cada vez mais velozes. E quem vai sobreviver a isso tudo será quem se adaptar mais rápido a essas mudanças. Ser criativo passa a ser uma questão de sobrevivência. Agora, vamos pensar sobre a criatividade no mundo corporativo. Pode ser tanto para uma pessoa que trabalha como um empregado ou como uma pessoa empreendedora. A busca de um diferencial é fundamental para que você ganhe destaque e tente fugir do mais do mesmo. Por exemplo, se você oferecer mais do que seu cliente espera, você com certeza vai fidelizá-lo. Se você for contratado tendo diferenciais em relação à equipe, você tem muito mais chances de crescimento profissional e até mais estabilidade se isso for importante para você. O comportamento criativo literalmente é uma estratégia competitiva. Você sempre estará inovando pensamentos, comportamentos e a sua arte. Você sempre estará em busca por resultados diferentes dos resultados passados. Estará sempre em busca de melhorias de comportamento humano, sempre em busca de autoconhecimento. Consequentemente, terá um aumento de melhorias em relacionamento e produtividade. É um eterno e contínuo ciclo virtuoso de desenvolvimento e qualidade. Para desenvolver pensamentos criativos, você vai precisar aprender a desaprender, desapegar de antigos hábitos, de antigas certezas enraizadas para você poder reavaliar as coisas, questionar, descobrir novas coisas. Deixe solta a sua imaginação, ouça a sua intuição, misture tudo isso com a lógica e o planejamento.